Boa tarde, então. Bom, então nós Verdade. estamos aqui na nossa, acho que quarta aula. Estamos começando aqui, o tópico passado foi movimento de partículas carregadas em campos eletromagnéticos. Vou começar a fazer uma pequena recapitulação desta aula para começar a ministrar esta próxima aula. Esta aula es movimiento de partículas carregadas en la presencia de campos magnéticos no uniformes. Y que sería, esta aula va a estar aquí en el capítulo 3, en esas páginas aquí que dicen aquí. Y yo voy a dividir esa aula en dos partes. Vamos a ministrar una parte esta semana y la otra mitad en la semana que viene, ¿tá? Si no va a ficar mucho conteúdo en una aula só. Então, vou começar aqui. Hoje vou falar de aproximação de primeira ordem, divergência, gradiente, curvatura e cincelamento do campo magnético. E vou deixar aqui esta equação de movimento meio que oriental. E então, na próxima aula, nós vamos ver como é o movimento de uma partícula em esses campos, quando você tem campos que tem divergência, gradiente, curvatura, aplicado fundamentalmente ao movimento de uma partícula no campo magnético da Terra. Então, a gente vai focar nisso, no campo magnético da Terra, na aula da semana que vem. Bom, então vou voltar para a minha aula aqui da página branca, em PDF. Isso. Lá eu deixei a apostila dessa aula e também vou deixar esta gravação. Bom, a primeira coisa aqui importante, eu vou começar a desenhar aqui. Bom, na aula passada nós vimos várias coisas que são importantes. Só para fazer uma recapitulação e a partir da recapitulação vou começar esta aula. Então, o primeiro é quando nós tínhamos campo elétrico diferente de zero e campo magnético igual a zero. Nessa situação aqui, nós chegamos nesta expressão, que a energia cinética, essa expressão aqui, era zero. O sea, a energia cinética ia se conservar. Aqui está errado. Peraí. Não foi isso. Esto igual a zero y esto diferente a cero. O sea, una partícula movimentándose en un campo magnético somente, lo único que hace, la energía cinética va a se mantener constante. Después, si a gente después vio na aula pasada, lo contrario. Ahora sí você vai ter tanto campo eléctrico como campo magnético, los dos diferentes de cero. Mas lembrando que los dos son, no dependen del tiempo, ¿cierto? Ni también varían con la posición. Eles son uniformes. Eles são campos uniformes magnetostáticos. Nessa situação, chegamos que a energia cinética, essa suma mais a energia potencial, que era Q vezes isso, ia se manter constante. Isso aqui, pessoal, é a energia cinética. Isso aqui é a energia cinética. Lembrando que a energia cinética é M B cuadrado sobre 2. Y esto aquí son vectores que son los campos eléctricos y magnéticos. Tá? Então, nós vimos essa parte da energia. Esto vai ser importante porque na aula da semana que vem, na próxima semana, quando eu comece a falar do movimento, por que uma partícula se mantém presa em um campo magnético, em uma garrafa magnética, nós vamos usar de novo este conceito aqui de energia cinética, tá? Por isso que foi apresentado na aula anterior. Então, hoje não vamos usar isto ainda. Na aula de hoje não vai ser usado. Depois disso, nós estudamos a equação de movimento. Foi esta equação aqui. Igual a Q vezes C mais V cross B. Essa é a equação da lei de Lorentz, que usamos na aula toda. Então, a partir disso, a partir daqui, dessa equação, nós vimos 3 casos. Ou seja, primeiro vimos o caso mais específico e fomos aumentando a dificuldade, certo? Então, a partir dessa equação aqui, nós vimos primeiro este mesmo caso aqui. Primeiro vimos um caso do campo elétrico ia ser diferente de zero e o campo magnético igual a zero. Tá? Lo mais importante que foi tido aqui é que nessa situação, o que você tinha, o movimento da partícula em um campo, se você querer colocar aqui a partícula, ia ser B
paralelo, certo? Na direção do vetor E, mais a aceleração, que ia ser QE na carga vezes o campo elétrico sobre a massa vezes o tempo. Esto que estava aqui é a aceleração. Ou seja, em um campo, e isto ia ser perpendicular, isto ia ser esto ia ser perpendicular ao campo, tá? A aceleração essa era. Deixa eu apagar isto aqui, isto não ficou meio claro. Vamos chamar isto de B0. Então, o que acontecia aqui é que se você tinha, você ia ter um movimento aqui, quando você tinha uma partícula em um campo com este campo diferente de zero, o que acontece é que se você tem el campo assim, ia ser um movimento parabólico, certo? Então, paralelo a B ia ter uma aceleração, esto aqui seria a aceleração, e aqui nesta região aqui ia ser um movimento retilíneo uniforme, perpendicular ao campo ia ser um movimento retilíneo uniforme. Bom, o importante aqui é lembrar essa aceleração. Depois nós vimos o caso que E era zero e você tinha B diferente de zero. Nesse outro caso, nós trabalhamos aqui com esta expressão e chegamos nesta expressão aqui, que é a velocidade tangencial, esta variação ia ser a carga dividida entre a massa da velocidade, essa mesma velocidade, cross B. Era essa expressão que nós chegamos nessa, fazendo isso no segundo caso, certo? Esse seria o segundo caso aqui. Nesse segundo caso, nós definimos aqui o que era a velocidade angular, chamamos de ômega C. Ômega C ia ser um módulo de ômega C, ia ser definido como a carga vezes o campo magnético de entre a massa. Se vocês percebem, esto aqui, a expressão é muito similar a esta, não? Quando você tem um campo elétrico, você tem uma aceleração. Que campo elétrico será na massa. Quando tem um campo magnético, a expressão fica que, lo único que muda aqui o campo, fica B dividido entre a massa. Tá? Esto se chama aceleração angular, esto não, esto seria uma aceleração mesmo. Tá? Então você tem esse valor aqui. Lo único que acontece é que esta aceleração é um vector que vai ser antiparalelo B. Tá? Lembre que nós estudamos isso. Se você tem um campo magnético para cima e tem uma partícula positiva, a aceleração angular como vector está dirigida para baixo. Então esta expressão aqui, ela termina, você consegue escrever esto assim. B cross no, B cross no. Tá? Então nós tínhamos na aula passada nós vimos uma expressão como essa aí. B cross. Então você tinha que essa a velocidade, esta velocidade ia ser ômega cross eje C.
y nos supondo que este ángulo aquí, que las dos forman un ángulo de... Então, eu conseguia calcular esse rádio de la muira aqui. Esse rádio vai ser a velocidade, esta velocidade, dividido entre QB. Não, esse é isso dividido entre esta velocidade. Tá? Porque aqui, se você tem que o ângulo que forma a velocidade, sempre como que acontece com a velocidade angular? Se tem um círculo, ele está para baixo e o raio, o raio está assim, certo? Ela forma 90 graus, tá? Isto sempre vai formar 90 graus. Então, se o ângulo entre se forma 90 graus, isto vai ficar o módulo da velocidade angular, o módulo do raio vezes seno de 90, seno de 91. Então, eu posso passar a velocidade angular dividindo e aí eu calculo o raio, o módulo do raio, que é a velocidade dividido entre a velocidade angular. Esto que está aqui seria aqui C. Então, eu queria chegar nessa expressão um momentinho. Agora aqui eu vou substituir esta expressão, não? Isto vai ficar Q, B, dividido entre a massa. Tá? Então o raio, aqui em um movimento circular com campo magnético só, o raio da órbita vai ser a massa vezes a velocidade tangencial dividido entre a carga vezes a velocidade. Tá? Então esta expressão vamos guardar ela aí. Tá? Então significa que o campo magnético provoca essa velocidade linear, chamamos de velocidade perpendicular à trajetória. Então, a outra coisa que nós vimos na aula era quando era inserido este término E diferente de zero e B diferente de zero, que era o caso mais geral. Tá? Este seria o terceiro caso que nós estudamos na aula passada. Quando isso acontece, quando os dois são diferentes de zero, o que vai acontecer é que agora o que vai aparecer na equação um termo de deriva. Tá? Lo mais importante aqui era esta velocidade que chamamos BE, que é a velocidade de deriva. Essa velocidade de deriva era E, o campo elétrico, cross o produto vectorial do campo elétrico, o campo magnético dividido entre campo entre o campo magnético ao quadrado, certo? Seria essa expressão aí. Não sei se aqui me falta uma carga embaixo. Só um momento. Não, está bem. Eu tenho aqui, sim. Fica E cross B sobre B quadrado. Tá? Então aparece essa velocidade. Ainda você vai ter nessa situação, nós vimos que ia ter também uma velocidade referente ao sistema, a esse frame em movimento. Nós vimos que analizamos que era das velocidades em movimento, que ia ser expreso por este término aquí, que era la velocidad angular cross eje C. Como você tinha essa outra velocidade, tanto tinha a velocidade de deriva, esta velocidade que era um movimento circular, e ainda você tinha uma outra velocidade que foi essa que eu coloquei aqui, esta velocidade aqui, por causa do campo elétrico. Tá? Tinha essa velocidade aqui, que eu chamei de B inicial, não? Mais que un campo eléctrico sobre M vezes T. Entonces tinha tres componentes da velocidade en ese caso. Entonces, significa que un campo eléctrico magnético, la partícula tem o que? Tem um movimento circular producto do campo magnético, tem um movimento meio que parabólico por causa do campo elétrico e tem tem uma deriva elétrica por causa do campo elétrico e campo magnético. Então tinha essas três velocidades que era o caso geral.
tá? Lo más que vimos aqui na aula passada também é que, de forma geral, você poderia ter uma velocidade de deriva também por produto de uma força gravitacional. Então, aqui aparecia G cross B dividido entre a carga. Então, você também poderia ter, caso você tivesse um campo gravitacional, aí ia ficar M G cross B dividido entre a carga, velocidade quadrada. Não sei se você está conseguindo ver que escrevi isso aqui embaixo. Acontece uma velocidade de deriva gravitacional. Isso somente, essa velocidade de deriva gravitacional ia causar uma corrente, poderia causar corrente elétrica no plasma, somente se você tinha um plasma com colisões, tá? Se você tinha um plasma com colisões, isto que está aqui ia causar uma J, uma densidade de corrente. Caso o plasma não tenha colisões, então essa velocidade de deriva não causava corrente. Tá bom? Porque não tinha separação de carga. Ok, isso foi basicamente o mais importante da aula passada. Agora que nós vamos começar a aula de hoje com esta equação aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar fundamentalmente esta equação, mais a velocidade Q sobre V, e esta outra equação QV sobre M. Então, vou apagar esta parte aqui. Então, na aula de hoje, o que vamos fazer, tá? Vou colocar o título aqui só para que fique. A gente vai falar, já este seria o tópico 3 da aula. Seria movimento. Ah, não quero escrever em 4. E? É o 3 ou o 4? É a aula Tema 4, né? é aula 4, mas é tópico 3. Tá. É que a aula 1 foi revisão, né? Capitulação. A gente está chamando de tópico 4. Né? Movimento de partículas carregadas. Não falamos de lei de Maxwell como tópico 1, uma revisão, mas tópico 2 nós falamos das propriedades fundamentais para definir um plasma. Tópico 3, tópico 4, né? Movimento de partículas carregadas na presença de campo magnetostático não uniforme, tá? Essa seria a aula de hoje. Esse chama, o nome do tópico seria assim, tá? Então, nesta aula, o mais interessante agora é esta aula basicamente lo que se aplica es teoría, también conocida como teoría orbital de primera orden, ¿cierto? También a gente va a ver que, ¿por qué? Porque no vamos a estar considerando en esta aula es lo siguiente, ¿sabes si esto consigue hacer un ciclo? Tudo bem. Então, eu estou desenhando aqui um círculo. Agora, lembrem que eu tenho um raio R, tá? Seria o centro do ciclo, o centro guia do ciclo. Tá? E aqui, nesta situação aqui, se eu estou considerando uma partícula positiva e eu estou considerando um campo que está entrando aqui na folha, certo? Então, se está entrando um campo na folha, eu posso dizer aqui que você tem um movimento da partícula assim tangencial. Então, a velocidade da partícula, em todo momento, ela pode ser considerada tangencial. Seria a velocidade da partícula aqui. Velocidade. Lo que yo ya estoy llamando de velocidad es esta velocidad de aquí, ¿tá?
Tudo bem, se esse campo magnético é uniforme, isso sempre vai ser um círculo, tá? E qual é o raio desse círculo? Eu te falei que ia usar essa expressão do raio do círculo. O raio do círculo ia ser quanto? Quanto que estava na... habíamos colocado na aula passada? Era a carga, a velocidade, a massa, vezes a velocidade perpendicular, dividido entre Dividido a por Q E vezes B. vezes B. Então, você vê aqui o que está acontecendo. Tá? Esto aqui é uma R, tá? Ficou feia, mas é uma R. Raio. Bom, se você vê que esse B, se este B é constante, esse raio é constante, mas, por exemplo, se você tem aqui que esse B varia, então, quando chega aqui nesse ponto aqui, este B está variando, e aqui, se você mede o B aqui, vamos chamar este B B2. B2. O campo aqui. Então, você tem que B2 menos B1 é o módulo disso. É igual a uma coisa que chamamos delta V. Certo? Isso que está aí, você vai ter um campo aí, um aumento ou uma diminuição de um campo, certo? Pode ser um aumento ou uma diminuição. Isso significa o quê? Que agora, se isso acontece, quando a partícula chega aqui, como esto, que está aqui, então varia. Por exemplo, se esto diminui, se o campo diminui um pouco, se tem um campo que está disminuyendo con la trayectoria de la partícula, lo que va a acontecer es que la partícula no hace un rayo perfecto. Entonces, lo que se está considerando que cuando la partícula llega aquí, ela varía. Tengo aquí una desfasaje. Se afasta o fica más perto. Entonces, no faz un círculo perfecto. Tá? Entonces, básicamente, essa teoria vai fazer isso. Tá? Entonces, a gente vai considerar esse raio. Então, só que aqui este campo vai ser considerado muito menor que o campo no meio do raio. Então, o que você vai ter... Deixa eu escrever melhor isto. Esse campo aqui vai ser muito menor que B. Ou seja, o campo vai variar muito pouco. Se você não... Se o campo varia... Paulo está esperando aqui para entrar. Se você não faz essa, se não é feita essa consideração, se esta variação é muito grande, isso não vamos ter nenhum tipo de solução para resolver a equação de forma analítica, senão que a gente vai ter que passar a método numérico. Então, a aproximação teoria orbital de primeira ordem é uma aproximação onde você, lo que vamos fazer é fazer uma decomposição em série de Taylor até a primeira ordem, tá? E isso vai aproximar o problema, que vai ser possível obter algumas soluções analíticas ainda. O problema fica mais simples. Coisa que, se isso não acontece, o problema vai ficar bem complexo, tá? Então, isso... e essa variação aqui, se diz, ou vai se escrever aqui desta maneira. Na verdade, o que vai acontecer é que o raio, esse produto do raio, vezes o gradiente de B, esto dá unos pulos a veces, o módulo do gradiente do campo B, esse gradiente do campo B é um operador, tá, que vamos a estar viendo agora. Esto va a ser igual a SB, lo que se considera es esto. Esa es la aproximación que se... Este es un rayo de la Moore, este rayo que está aquí. Y esto... ese termo ahí es un tensor, ¿tá? Gradiente puede ser llamado de gradiente de B, tá? Se você faz de física, não faz sentido falar de gradiente de um vector, tá? Como não faz sentido falar de gradiente de um vector, esto é chamado de tensor. Então, o que nós fazemos primeiro, na parte da aula de hoje, é analisar esse tensor, tá? Esse tensor vai te permitir ver todas as configurações que pode ter o campo elétrico. Então,
o nosso foco hoje vai ser analisar esse tensor. Tá? Então, a gente vai ver quem seria esse tensor B. Tá? Esse tensor B. Esse tensor B, ele se define da seguinte maneira. O que vai acontecer aqui é que o campo B, o vetor B, ele vai depender das componentes X, Y e C, certo? Porque é um vetor no plano cartesiano. Tá? Então, ele depende de X, Y e C. Aqui, o que vai acontecer é que X, Y e C também dependem das variáveis X, ou seja, a componente X do campo também poderia depender de X, Y ou C. Tá? E o mesmo acontece para cada uma delas aqui. Tá? Então, se você segue isto aqui, você vai ter aqui que aqui você vai ter 9 componentes. Na verdade, 9 termos. Então, esses 9 termos aqui que a gente tem, se escreve, se você procura, isso se escreve assim. Então, vamos escrever quem é esse tensor. Esse tensor se escreve B vai ser igual a X, Y e C. E este termo aqui, esse B, se escreve como uma matriz de 9 componentes. O que é isso aqui? Ele se escreve assim. Primeiro você escreve todas as derivadas em função de X. Tá? Depois você escreve todas as derivadas em função de Y. E na última linha da matriz, você escreve todas as derivadas em função de Z. As derivadas parciais. Ali é V vezes B ou é nabla? Aqui é nabla Ah, tá. B. Tá. Tá? É famoso esse tensor. Este aqui é um tensor. Este valor aqui, esto é um tensor. E bom, aqui vai ser todas as componentes Bx. Bx se coloca na primeira coluna. Na segunda, By. E aqui Bc. E aqui você escreve um outro vetor coluna. Estos são os vetores unitários, ¿sabes? Então, isso se escreve assim, esse tensor aqui, tá? Esto aqui, pessoal, é uma Y. Então, esto é a derivada parcial de Bx com relação a X, a derivada parcial de By em relação a X, a derivada parcial de Bc em função de X, e aqui, em função de Y em função de C. Então, você tem aqui 9 componentes. O que vai acontecer aí com esse tensor? Aqui deve se cumprir o seguinte. Nós vamos ver em análise que vamos fazer que tem que se cumprir que a divergência de B é zero. E também, se você, das duas equações de Maxwell que tem o campo magnético, esta divergência de B igual a zero, e você tem que o rotacional de B, que é a lei de Faraday, é igual a mi 0J más una variación temporal aquí, más nada, aquí en este problema nada está variando con el tiempo. Mas a gente vai considerar que
la necesidad de corriente es cero. Entonces você también va a tener esto, que es rotacional de B es cero. Tá? Entonces estas dos ecuaciones a gente va a estar usando elas. Tá? Então, cada termo dessa equação aqui vai ter um nome na parte da configuração que ela vai fazer no campo, certo? Então, o primeiro aí que se faz nessa configuração é o seguinte. Nós vamos ver o que? Aqui você vai ter duas componentes. Acho que esto é melhor escrever assim. Aqui, vou até ganhar mais espaço aqui. Então, dessas componentes aqui, você vai ter duas componentes que representam o termo divergente. Daí você vai ter três componentes que representam o termo de divergência. Você vai ter duas componentes de gradiente e vai ter duas componentes de curvatura e, por último, duas componentes de cisalhamento. Cisalhamento é como se fosse uma torção, tá? Então você vai ter 3, 2, 5, 7, 9 componentes. Que componentes são essas, tá? Primeiro, vamos colocar aqui. Quais são as três componentes essas que representam a divergência? Como você sabe isso? Bom, para você saber qual representa a divergência, você vai ter que abrir o divergente de B, tá? Então, estes componentes aqui, estas componentes, quais são? Bom, se você aplica o divergente de um vector, vai ficar la componente x de x, la componente y de y. Então, seria esta diagonal aqui. Tá? Esta diagonal representaria o termo divergente. ¿Tá? Como você sabe, qual é a divergência de B? La divergencia de B es la derivada de la componente la derivada parcial de la componente x de x más la derivada parcial de la componente y de y más la derivada parcial de la componente c de c. ¿Tá? Esas serían las componentes que representan divergencia. ¿Eso qué significa? Do punto de vista geométrico, eso va a significar, eso vamos a ver de aquí para frente, pero divergencia significa que si você tem uma direção, ele faz isso. O campo magnético se abre ou se fecha. Então, fica uma coisa assim. Isso significa que tem uma divergência na direção de C. Tá? Duas componentes gradientes. Como você sabe que vai ter duas componentes? Quais componentes são essas de gradiente? Bom, a componente gradiente vai ser dBc de x, seria esta. A componente gradiente exactamente esta dBc de x, que sería esta que está aquí. Acho que es mejor colocarla con otra cor verde. Este aquí. Son las dos componentes que representan los gradientes, ¿cierto? Ahora está faltando las componentes de curvatura y cisalamiento. La curvatura, estáse pensando, es cuando ella se curva en relación ao eixo C. Entonces, las dos componentes de curvatura son estas dos aquí. Vamos a colocar una cor, esta otra cor. Entonces, esto que está aquí
Estas son las componentes de curvatura. Sería ese termo aquí de curvatura. Y por último, las que están faltando son las dudas de cisalamiento, que sería, entonces, podemos usar aquí la letra, esa por aquí, amarelo. Este que está aquí. Y este que está aquí. Son las componentes de cisalamiento. Ese y este. ¿Qué significa gradiente? Do punto de vista matemático, o gradiente, por ejemplo, gradiente significa, si tiene un gradiente en esta dirección, significa que su campo magnético aquí está así. Un gradiente significa esto. Si usted tiene un campo para cima, eso significa que cuando você vai se afastando, las líneas van ficando una más perto do outro. Tá? Eso significa que existe un gradiente aquí, en esta dirección. Tá? Esto aqui é um gradiente. Tá? Ou seja, se você vai para a direita, o campo começa a aumentar. Então, um gradiente deve para a direita. O que é uma curvatura? Uma curvatura é, por exemplo, se você tem um campo assim na direção de C, e você está aqui no eixo, então significa que vai existir tipo como uma curvatura assim do campo na direção de C. Y la componente de deslizamiento es una curvatura, mas es una curvatura que acontece en un plano, él no acontece aquí en la dirección de C, sino que es como una torsión del campo en un propio plano X-Y, una cosa así, ¿tá? Es una torsión. Esa sería aquí la idea de deslizamiento, ¿cierto? Lo que va a acontecer es que ustedes van a ver, la gente va a ver que estos tres efeitos acontecen juntos. Ou seja, divergência, gradiente e cisalhamento, eles vão acontecer os três juntos, tá? Porque vocês ainda estão pensando por que isso acontece, tá? Bom, isso para entender isso que vamos fazer agora. Aqui isso foi a apresentação de que esse tensor geometricamente ele vai representar vai fazer esses quatro efeitos geométricos sobre o campo, tá? Em uma situação desta aqui. Em uma dessa situação, você pode ter essa variação do campo. Você tem um campo, ou seja, você vê que nos quatro casos tem uma coisa, nos quatro desses casos tem variação espacial, tá? Ou seja, os campos não são uniformes, tá? O campo não uniforme pode ser causado por una divergencia, por un gradiente, por una curvatura, por un cisalamiento. Son los cuatro posibles efeitos que causan, na verdade não são, é lo contrario. Cuando el campo es no uniforme, ele causa esas cuatro geometrías, o divergente, o gradiente, o curvatura, o cisalamiento, tá? Y matemáticamente eso se representa a partir de ese tensor B. Então vamos lá. Sempre você tem a diagonal do tensor, é o termo da divergência, este termo aqui dos extremos de cisalhamento, estes dois que ficam agrupados aqui acima, eles são da gradiente e este aqui embaixo da curvatura. Tá? Eu vou precisar apagar aí para cá. Agora o que vamos fazer é pegar uma geometria de um campo. Tá? Posso apagar? Certo, então, vamos apagar. Agora, o que é o que se faz aqui? Primeiramente, para começar, a gente vai pegar aqui o termo divergente de B,
certo? Esse divergente de B, ele pode ser escrito assim, a derivada de B em X de X, porque a divergência de B não é mais um vetor, é um escalar de B. Aqui, pessoal, para você saber que este não é um tensor, olha aqui, não confundir divergência com tensor, tem que pôr o ponto aqui, tá? Esto significa divergência de B. Esto significa gradiente de B, porque B está escalar. Y esto significa tensor de B. Ah, divergencia, gradiente de B, porque yo no coloqué que B era vector aquí. Y cuando yo coloco un vector null a veces un vector, eso no es ni divergencia ni gradiente. Eso aquí es lo que vamos a llamar ahora tensor, que fue que yo, la matriz que yo definí anteriormente que apagué, ¿está? Eso para que no fique confundiéndose con anotación esta. ¿Qué va a acontecer agora aqui? Que esto tem que ser zero, certo? A gente vai ter que obrigatoriamente isso tem zero. Mas a geometria que foi considerada lá na equação, ou seja, para eu ter um delta B, alguma coisa tem que variar, certo? Então a gente vai considerar que para eu ter essa variação, esse campo não uniforme, aqui, algum deles não pode ser, todos não podem ser zero. Então a gente entra considerando aqui o que acontece se este termo é diferente de zero. Bom, se este termo é diferente de zero, vamos supor 5, estos aqui tem que dar menos 5, porque 5 menos 5, 0. Então, algum desses outros aqui, esses termos, vai acontecer o que com eles? Eles vão ter que ser diferentes de zero, tá? Então, ¿para quê? Para manter que a divergência de B seja zero, que é uma da equação de Maxwell. Então, se isto acontece, então a gente vai ter outros termos aqui diferentes de zero. E isso vai implicar, vai ter outras implicações. Então, lo que é feito aqui, o primeiro, se utiliza o conceito de linha de campo. Então, você vai ter o quê? Se você coloca aqui uma linha de campo, B, e você coloca um diferencial de longitude aqui, ds, certo? O ds sempre é tangencial a B. Então, o que vai acontecer aqui é que esse ds sempre se escreve assim, ds é igual a dx, x mais dy, y mais dz, em coordenadas cartesianas. E o B também se escreve bx, by e bc, certo? O B vai ser bx e mais by e não, aqui seria tá? Então o que vai acontecer, o ângulo entre ds e o vetor B vai ser, não é 0 grau, tá? Isso vai ser 0 grau. Então o que significa aqui? Que você sempre vai ter que esse ds cross B, o produto escalar deles, tem que ser 0. Tá? Então, a partir disso que a gente faz esto. ¿Quién sería ds cross B? ds cross B es un determinante. Va a ser ¿qué? X, Y, C de X, de Y, de C. Aqui vai ficar Bx, By, Bc. Se você calcula esse determinante aqui, pessoal, isso dá
um término que eu vou dar 4 termos aqui. Esto seria o quê? BY menos X. O outro termo eu vou colocar aqui mais, vou colocar um embaixo do outro, fica mais fácil de escrever. BX DC menos BC DX e o outro caso vai ficar BY DX menos DX C. Então, por que estou fazendo isso aqui? Pelo seguinte, porque, e todo isso tem que ser igual a zero, tá? Igual a zero. Esta expressão somente será zero se cada componente que está aqui é zero, tá? Então você vai ter que falar que esto é zero, que esto é zero, que esto é zero, tá? Se fala isso, que todo é zero, você vê aqui que vai chegar a 4 expressões. Desta primeira aqui, você vai chegar que dy sobre by, se eu faço que esto é zero, né? Então você vai chegar a 4 expressões aqui. Vai chegar aqui que dy dividido entre by é igual a dc dividido entre bc. Este seria do primeiro caso, do primeiro dos casos. Deste segundo aqui, vai ficar. Professor, Diga. no segundo aí, que tá no versor Y, BC. é BZ dx Isso, no BC. final? Não é BC DX aqui. Vamos ver que sei qual é. Que eu acho que é BX. BXDZ, BZDX. DX. Tá. Vai ser DC, BC. E aqui vai ficar BDX dividido entre BX. E no último do caso vai ficar DX dividido entre BX. Certo? Então ficam todas essas equações aí. Se vocês percebem aqui, tem termos iguais. Este termo está igual a esse, certo? ¿No? Y aquí, este termo que está aquí, este termo es igual a este. ¿Certo? Eso significa o quê? Que este es igual a este y es igual a esse, certo? Então, o que você tem aqui, de tudo isso, que tem que se cumprir o quê? Esta equação aqui, que dx, dx, bx, seria o primeiro que eu escreveria, dx, bx, tem que ser igual a dy, by, e tem que ser igual a dc, bc. Queda essa igualdade aqui. Então, agora o que se faz, esta equação que está aqui, lo que se faz é uma expressão em série de Taylor.
Então, a gente vai pensar o quê? Que você tem um campo. Quando que se usa expansão em série de Taylor? Isso se estuda em cálculo. Então, expansão em série de Taylor. Agora aqui, a gente o que faz é ter um campo magnético aqui. Vamos colocar o campo com um cor verde, forte. Então, você tem um campo aqui, para cima. Vamos supor que o campo, ele não estava direto para cima, sino que ele teve um pequeno desvio para cá. Então, se você tem um campo com um pequeno desvio, o que é feito aqui é que se faz a partir desse, você vai ter aqui a componente BC, tá? Ele vai continuar para cá, né? Esse campo aqui, tá? Então aqui basicamente a gente esticar um pouco mais isso. Este seria o campo B. Este seria a componente B, C do campo. Aqui você vai ter a componente perpendicular, não? Está no plano. E aqui você vai ter as duas componentes. E aqui tá, então você tinha, na verdade, x1, x2, e aqui você vai ter B. Lembra que este eixo aqui é x, e este eixo aqui é y, certo? Esto vai ser aqui y2, esse ponto aqui, e este ponto x1. Esses dois pontos aqui, então você vai ter a componente y do campo aqui, esse vetor aqui, certo? E aqui você vai ter a componente x do campo. Tá, feito esse gráfico aqui, por que esse gráfico? Lo que é feito, estamos pensando aqui que x está muito próximo aqui de zero, desse ponto aqui. Então, aqui você vai ter um delta x aproximado, que vai ser x1 menos x. Enfim, esse delta x é muito pequeno. Então, o que significa fazer isto em forma expansão em série de Taylor? Você pode fazer expansão em série de Taylor desse Bx. Então, esse Bx, você vai fazer aqui uma expansão. De Taylor. Esse Taylor se escreve com letra maiúscula. Essa expansão em série de Taylor, lo que está falando aqui, por exemplo, é que eu posso fazer. A expansão diz: a função evaluada em um ponto vai ser igual a função no ponto mais a derivada da função vezes dx, tá? Que é a série de Taylor. Então, o que você tem aqui, que bx no ponto x1, 0, 0, mais não. Estamos fazendo expansão de série de Taylor em função do ponto x0. Esto, estou considerando em zero, o campo é zero. Tá? Por que eu estou considerando que Bx em zero? Porque na origem, aqui, o campo está orientado para cima. Se aqui na origem você tem um campo orientado para cima, não tem componente x. Somente teve componente x porque vai ter uma pequena não uniformidade do campo. Por isso que aparece esta componente aqui e esta. Senão essa componente não iriam existir, tá? Esta componente aqui, essas duas,
elas surgem por causa da não uniformidade, por causa que o campo da hora tem um desvio aqui, tem um gradiente, não? Por isso que surge esto. La derivada en función de x, ¿cierto? ¿De quién? De bx, evaluado no punto cero, que no voy a colocar, veces x. ¿Qué x es ese? x1. Entonces, y ahí la serie de Taylor, él podría tener la segunda derivada de esto en función de x veces x1 al cuadrado dividido entre factorial de 2. Então, a gente não coloca mais termo, a gente deixa isso aqui, porque vamos deixar expansão de série de Taylor de primeira ordem. Por isso que a teoria se chama teoria orbital de primeira ordem, tá? Então, a gente não consegue, não coloca mais termos. A mesma coisa dá para fazer com o Bx. Então, o Bx, ele pode ser escrito em função desse BS0 en y. Y aquí también, esto va a ficar BY0. O sea, aquí escribió muy mal, espera ahí. Esto aquí sería BY en 0,0,0, porque estoy haciendo, sería, esto es 0, más la derivada de BY de Y en Y1. Como esa sería la forma de você estar escribiendo essa expansão que está aí. Bom, e qual é o efeito? O que eu vou fazer agora? Então agora, o que é feito é você chegar nestas equações aqui, tá? E substituir tanto este termo aqui, vou colocar este termo aqui, e este termo, este aqui. Certo? Então o que eu quero fazer aqui? Vai ficar dx dividido entre dc se você for ver aqui, este bx passa para lá multiplicando, esto vai ficar 1 sobre bc, certo? 1 dividido entre bc, veces esta derivada aquí. La derivada, primera derivada de bx en función de x. x1. Me ficou esto medio que enrolado aquí. Y você también puede ter que dx dc es igual a 1 sobre bc, la derivada de bx en función de y, todo eso veces y. ¿Tá? Esto aquí, la implicación que tiene es que esto es súper importante, porque esto significa que você vai ter matemáticamente, eso significa que si B es positivo, lo que você vai ter, tanto no plano X como no plano Y, você vai ter una cosa así. Una divergencia, ¿tá? O sea, la implicación matemática que tiene esto es que tanto esto significa que en la derivada, como esto aquí depende de x, cuando você va se afastando de x, esa derivada, ela es positiva, ¿cierto? O sea, la primera derivada de x en función de c. Esto es como si fuese la inclinación de una línea recta, ¿cierto? Entonces, si você tem esa derivada, eso lo que acontece es que você tem una divergencia de ese campo, ¿tá? Tanto si você faz C versus X, como si você faz C versus Y.
tá? Esta equação aqui, as duas são equivalentes. Então faz essa geometria que está aí, tá bom? Se vocês veem estes dois termos que apareceram aqui, dvx, dx e dvy, dy, são os dois termos que eu falei que esse com dvc, dc são os termos divergentes. Então, são os três termos divergentes. O próximo que se faz aqui é colocar uma forma do campo, tá? Para estudar termos gradiente e curvatura. Vou apagar isso aqui. Esses termos gradiente e curvatura é melhor ir na aula, que está mais fácil de ver isso. Aqui, que eu tinha explicado para você agora é esta figura aqui, tá? Se você tem que, isto se cumpre isso, e estos são positivos, acontece essa geometria aqui. Para você ter um gradiente, uma forma mais simples de você ter um gradiente é colocar, estamos supondo que o campo magnético está na direção de C. Para você ter um gradiente na direção de X e de Y, você tem que colocar que BC depende de X. Tá? Porque se vocês lembram, qual era o termo gradiente que a gente tinha definido? O termo gradiente, lembrando que o termo gradiente era dvc dx. Certo? Então, se este valor depende de x, você tem um gradiente. Se ele não depende de x, não tem gradiente. Então, aqui neste exercício, o que se faz é supor uma forma simples de um valor de BC que dependa de x. Então, você está supondo isso. Uma função linear de primeira ordem. Tá? E o outro termo gradiente que nós estudamos é o termo dBc dy. Este é o segundo termo gradiente. Ou seja, o BC depende de y, então você tem um gradiente em C. Então você pode escrever isso dessa maneira aqui. Tá? E que é o que se faz agora? Bom, você tem esses dois termos gradientes. Vamos ver o que acontece com o rotacional de B que vai ser zero. No caso anterior aqui, no caso anterior, nós vimos o que acontecia com a divergência de B. A partir da divergência de B, nós chegamos a um raciocínio de como era a geometria da divergência, que foi a figura esta que vimos aqui agora. Tá? Essa figura que está aí é analisando a divergência de B. Agora eu estou supondo que existe um gradiente de B também, com esses dois termos. Mas agora vou aplicar esse gradiente, essa geometria do campo no rotacional, a ver o que acontece. Tá? Então, se eu coloco esta geometria na divergência, tem que dar zero, tá? Isso dá zero. Podem comprovar isso. Então, seria o termo gradiente. Eu vou apagar aqui. Preciso apagar. Então, o que faz é, bueno, o rotacional de B tem que ser zero. E eu aplico o rotacional de B. Somente que donde está Bx, By y Bx, By, donde está Bc, primeiro vou considerar o primeiro caso, este que está aqui. Tá certo? Este, alfa. Então, aqui, se você vê no termo que está aqui no rotacional, eu coloquei B0, 1 mais alfa x. Tá? Então, se eu aplico o rotacional aqui, como que se aplica o rotacional? Bom, o método de rotacional que eu faço, eu apago este, e digo este vezes este, menos este vezes este, certo? Olha o que acontece aqui. A derivada parcial em função de y deste termo que está aqui, ó, menos la derivada parcial de By dividido entre la derivada parcial de C en función de By, x. Este x aqui. O segundo termo, como eu faço o segundo para calcular o determinante? Eu chego aqui, agora faço duas linhas aqui. Agora seria E menos, agora tem que aparecer aqui um negativo na frente. Este vezes este, menos este vezes este. Sería la derivada en función de x de este termo, menos la derivada en función de C de este termo. Olha aqui.
veces este valor. Más, ahora voy por el tercero caso. Tercero caso, un método que yo faço así duas linhas aqui, cruzo, este sería o vector que yo coloco aquí, y va a ficar este veces este, menos este veces este. Tá? Ahora voy a apagar esto aquí. Bom, aí eu tenho esse determinante. Esse determinante tem que ser zero. Então, se eu aplico ele, eu tenho que ter aqui o quê? Bom, primeiro, este termo aqui que está aqui acima é zero, porque não depende de x. Se este é zero, este termo aqui também tem que ser zero. Tá? By não depende de c, é zero. Então, o único que vai ficar aqui, que vai ser diferente de zero em todo esse determinante, é este termo aqui. Este termo não pode ser zero. Esse termo, se você deriva esta em função de x, vai ficar b0 alfa. Tá certo? Menos b0 alfa. Esse é o único que não vai ser zero. Então, aparece ele aqui, b0 alfa. Então, o que significa isso? B0 alfa. Vou escrever um pouco aqui, vamos com calma. Bom, se este termo aqui é B0 alfa, então você vai ter menos, parênteses, B0 alfa menos la derivada de bx, bx, la derivada en función de c de bx. Eso significa que para que toda esa expresión sea cero, esto tiene que ser cero. La única manera que eso es cero es si esa derivada de bx de c, la derivada en función de c de bx, sea igual a b0 alfa. B0 alfa. Então, para que isso seja igual a B0 alfa, quem seria Bx? Bx deveria ser B0 alfa C, no mínimo. Tá? Porque se você coloca que Bx é B0 alfa C, a derivada dele vai ser B0 alfa, certo? Então, ou seja, aquela consideração que eu estava supondo que tinha um gradiente me leva a esta expressão, que vai ter também um Bx. ¿Y eso qué significa? Eso es lo que significa aquí. O sea, que eu tenho aqui o Bx, olha que eu coloquei aqui. Então, o Bx vai ser isso. Mas eu tinha feito uma suposição que Bx, aqui acima, eu tinha que o Bx eu tinha que o campo magnético era este valor aqui, tá? Então, lo que significa es que aquí el campo magnético va a tener una componente alfa Cx, o sea, esta era la componente que yo estaba suponiendo inicialmente, un más alfa X, y ahora apareció alfa C en X. O sea, ese campo magnético, na verdad, va a tener una componente en X y una componente en C. ¿Tá? Entonces, significa que la componente en C es un termo que vamos a llamar de termo gradiente, y la componente en X es el termo de curvatura.
tá? Então, se você escreve esta expressão só e faz o gráfico dela, isso vai ficar um termo aqui, gradiente. Isso significa um gradiente. Você vê aqui que à medida que x aumenta, esta expressão aqui vai ficar, aumenta a distribuição espacial de B. Então, se você coloca 1 mais alfa x, ou seja, se você coloca alfa c, esse alfa c vai ser o termo de curvatura, tá? Qual era o termo de curvatura? Vamos lembrar qual era o termo de curvatura. O termo de curvatura, naquela expressão gigante que eu tinha colocado, era dB C dx, certo? E o outro termo de curvatura era dB C dy. São os dois termos de curvatura que eu tinha colocado. Então você tem, por a configuração aquela de que se você considera um gradiente, ao mesmo tempo você aparece a sua curvatura. Então, o gradiente e a curvatura do campo são duas coisas que aparecem juntos aqui. O gradiente implica uma curvatura também. Então, geralmente, esses termos gradiente e curvatura, eles aparecem juntos. Tá? Então, você, na verdade, pode desenhar todos esses termos juntos. Ou seja, você tem... se você ver aqui, você tem uma divergência, ou seja, os campos estão ficando aqui para cima separados. Você tem um gradiente para cá e você tem uma curvatura. Então, essa divergência, gradiente e curvatura, eles aparecem juntos. E é o que você vai ver no campo magnético da Terra. Certo? Quando você, este seria aqui o equador da Terra. Certo? Este seria aqui o equador. E este aqui nos polos da Terra. Certo? O campo magnético no equador ele fica mais separado e depois fica mais junto. Então você vê que no campo magnético da Terra você tem esses termos aí, divergência, curvatura e gradiente, todos eles juntos. Tá? No campo nunca seria uniforme. Então você encontra esse termo. O termo de cisalhamento, que seria este que está aqui, se você vê um cisalhamento, ele aparece aqui na equação do divergência, aqui. É este termo que está aqui, tá? Este que está aqui é cisalhamento. O cisalhamento não, ele basicamente não faz nada sobre a partícula. Então, esse cisalhamento, basicamente, no campo magnético da Terra, a gente não considera ele. Porque ele simplesmente o que faz é uma torção. Tá? Geralmente, quando você estuda tubos de fluxo magnético, eles têm torção, esse cisalhamento. É que o campo se dobra em si mesmo. Para ver melhor essas figuras aí mais bonitinhas, vamos lá no livro.